Estamos de volta para a segunda hora de Radar que está no ar em direto todas as quartas-feiras à noite, entre as 22 e as 24, e com reposição aos sábados, entre as 11 e as 13 horas. Em estúdio continuam João Pedro Céu, José Alves, Jana e Vasco Damas. João, e começo por dar-te agora a palavra a ti, porque sei que tens algo, antes de entrarmos aqui na atualidade local, tens algo para informar? Tenho duas coisas para dizer relativamente ao radar da semana passada. Os agradecimentos do João, esses são sempre dúbios. Primeiro que tudo, quando nós falámos aqui do processo de paz israelo-palestiniano, eu cometi uma gafe, da qual me quero redimir, porque eu queria me referir a Jimmy Carter como o presidente americano que iniciou todo o processo e que assinou os primeiros acordos de paz em Camp David. E, portanto, eu na altura fiz a referência a Gerald Ford, e é errada, porque Jimmy Carter sucedeu a Gerald Ford e foi Jimmy Carter o grande obreiro. E, por outro lado, ainda cometeu outra gafe, é que eu matei-o, e o Gerald Ford já morreu, efetivamente, mas o Jimmy Carter ainda não morreu. Pronto, portanto, peço desculpa por isso. Foi o Gerald Ford. Peço desculpa por isso. Pronto, por outro lado, quero agradecer a quem ouviu o meu apelo no último radar relativamente aos semáforos não foi no último, já andas a falar de foi o segundo consecutivo, porque finalmente os semáforos estão a funcionar e os automobilistas agradecem portanto, a atuação, porque de facto o horário de funcionamento dos semáforos tem que ser aquilo e não pode ser outro. E, portanto, quem nos ouviu e providenciou nesse sentido, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos por tudo o que fez pela causa pública. Podes acrescentar que podem ir arranjar os do PEC também. Exato, já agora acertar o temporizador do PEC relativamente à velocidade, não é? Porque aquilo é um drama. Podes ir a pé que ele dispara. Ok. Pois, e vocês tanto falaram delas que acabaram por lembrar os homens. As obras na ponte rodoviária de Abrantes vão iniciar-se no dia 16 de junho, logo após a realização das festas da cidade. Vão prolongar-se por 18 meses, como sabem, e vão implicar um forte impacto no cotidiano da comunidade, e aqui eu posso dizer, começar por mim também. João, a hora assim. Vão começar e tem mesmo que ser, não é? Assim, que as obras vão começar, eu não tenho dúvidas, mas as obras estão para começar. Eu ouvi isto já o ano passado, e portanto eram para começar em janeiro, depois foram para maio, agora tens um dia. Pronto, agora está no dia 16 de junho, logo após as festas, não é? Primeiro que tudo, é bom que as obras comecem efetivamente, porque aquilo que eu me apercebi é que, inclusivamente, as obras pressupõem o reforço da estrutura. Sim, ora, se pressupõe o reforço da estrutura, é porque, de facto, a ponte está a necessitar urgentemente de uma intervenção a esse nível. É óbvio que vai criar um grande incómodo a todos os abrantinos, quer os que moram do lado de lá, quer os que moram do lado de cá, e, pelo que eu me apercebi, inclusivamente, o trânsito a pesados vai estar completamente interdito durante o período em que a obra estiver a decorrer, o que significa que ela está prevista para 1 ano e meio, com um atrasito ou outro. Não, é normal, portanto, pelo menos será, ou pelo menos 1 ano e meio será de certeza. Se será mais ou não, logo se vê. E, portanto, agora o que os abrantinos têm que fazer, e eu, como digo os abrantinos, estou a falar dos do lado de cá e dos do lado de lá, têm que fazer é, de facto, arranjarem um horário que lhes permita atravessar a ponte para poderem estar à hora certa, no local certo, local de trabalho e por aí fora, porque de facto vai ser um drama, sobretudo os primeiros tempos, enquanto não se perceber muito bem a mecânica do funcionamento da ponte, não é? Ainda por cima, à noite, a circulação na ponte à noite está completamente interdita, só para veículos de emergência é que há uma exceção. E, portanto, vamos ter que... Mas é preferível sofrermos agora 18 meses do que um dia destes ir lá passar 3 ou 4 carros caírem cá em baixo nas águas do Tejo. Definitivamente. Jana, vão mesmo começar. Bem-vindas às obras, nada a acrescentar. Eu já não digo mesmo, mas pronto, mas tem que ser, eu reconheço que tem que ser, eu sei. Que eu também não gosto nada de ficar... Bem-vindas às obras, não quer dizer... Nada a acrescentar àquilo que o João Pedro Céu disse e àquilo que também disse, não quer dizer que não causa incómodos nem nada disso. Apesar dos incómodos que causa, bem-vindas às obras. Vasco, elas estão aí e começam daqui a 15 dias, menos.
Pode ser uma oportunidade para o mercado imobiliário, não é? Porque se calhar quem vive do lado de lá e trabalha do lado de cá, se calhar pode arrendar uma casa do lado de cá, e portanto pode estar aqui uma oportunidade de negócio e nem tudo é mau. Uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade. Portanto, é óbvio que eu estou bastante preocupado, principalmente porque quem tem interesses económicos na cidade fica preocupado com o estrangulamento de uma das entradas e saídas na cidade, e tenho algum receio que isto vai ter impactos económicos em termos das empresas da região. E nós sabemos que, e foi aquilo que já o disse aqui anteriormente, uma coisa é nós conseguirmos aguentar algo quando nos últimos anos as coisas até tiveram a correr bem, e outra coisa é levar um impacto em cima de anos de dificuldades. Portanto, e nós sabemos que andamos a viver em conjuntura económica desfavorável já há bastante tempo. E se as coisas não são fáceis no Concelho de Abrantes, porque é um concelho que tem um índice de poder de compra com alguma dificuldade, que tem uma taxa de desemprego a nível da média nacional, se tem um tecido industrial e comercial menos dinâmico do que aquilo que era desejável, é óbvio que este tipo de obra pode ter o seu impacto e pode condenar à morte algum do já frágil e débil tecido industrial e comercial que existe, essencialmente comercial, que existe aqui no concelho ou na cidade. Reconheço também que é óbvio a segurança das pessoas tem que ser, e à semelhança do que disse há pouco, a questão de prioridades é isto mesmo, tem que se fazer primeiro aquilo que tem que ser feito primeiro. Agora, tendo em conta que já se sabia que este tipo de obras de manutenção que era exigível e que era necessário, custa-me, tendo tido tanto tempo para pensar em alternativas, que se vai avançar agora para uma obra com grande impacto ao nível da sua importância e do seu prolongar no tempo. Estamos a falar de 18 meses. 18 meses não são 18 dias. 18 meses é um ano e meio, que, como diz o João e muito bem, à portuguesa, com toda a probabilidade com atrasos e derrapagens, porque derrapagem é o termo técnico mais utilizado. Agora já, já são proibidos as derrapagens. Mas é só em termos de euros, porque em termos de tempo se calhar é permitido. E 18 meses em todas as dificuldades que eu referia ou que apontei anteriormente, pode ser catastrófico e portanto, à semelhança daquilo que nós também fomos dizendo aqui, o país está em crise e todos nós sabemos que vai sair da crise, vamos saber em que circunstâncias é que o país vai sair da crise. A questão que eu aqui também deixo o Concelho de Abrantes está a passar grandes dificuldades. Vamos ver como é que o Concelho de Abrantes estará daqui a 18 meses, e eu tenho muito receio relativamente àquilo que se vai passar, ou pura e simplesmente se deixará de passar. Mas foi bem visto e simpático esta parte de esperar pelo menos pelas festas. Fica-nos mais perto. Há fogo de artifício este ano? Pá, não começa a complicar. Mas que é para comemorar o início das obras? Não? Pelo menos não vi nada no programa, João. Mas falamos do programa das festas para a próxima semana. Pronto, pode ser? Tá, porque ainda vamos a tempo. Mas tenho uma novidade para ti. Diz. Não vem a Marisa. Opa. A Câmara de Abrantes pretende dinamizar zonas periféricas da cidade e banir o estigma da insegurança com projetos inovadores desenvolvidos por várias entidades. O cinema vai voltar ao centro comercial que fechou após alguns episódios de violência e vandalismo que afastaram a clientela. A sala de cinema, que durante alguns anos funcionou no centro comercial Milênio, em Abrantes, e que acabou por fechar por falta de clientes devido à insegurança, vai voltar a abrir portas com sessões regulares de cinema. Esta medida insere-se no projeto Bairro Convida, que a Câmara de Abrantes vai implementar para revitalizar o bairro de Valderrãs, na zona periférica da cidade, local identificado como sendo um dos mais problemáticos do concelho. Jana, vida nova para o Milênio é uma solução para devolver aquele espaço à cidade? É uma solução, não, para já é uma tentativa, é um projeto, digamos assim. Eu sei muito pouco acerca deste projeto. A única coisa que sei é aquilo que me é dado a conhecer pela informação desta casa,
E, portanto, é com base nessa informação que eu me permito dizer 2 ou 3 coisas, pensar já sobre isto. A primeira coisa é que, de facto, assim como há uma definição a nível nacional de territórios educativos de intervenção prioritária, ou seja, zonas onde o governo precisa de intervir de forma especial para resolver problemas especiais, assim como em Lisboa, por exemplo, houve uma intervenção especialíssima relativamente, por exemplo, ao intendente, a Câmara de Abrantes achou que há ali uma zona, aliás, toda a gente acha que há ali uma zona problemática que devia intervir. Ponto 1. Do ponto de vista daquilo que pode ser a definição de uma política, não parece haver problema nenhum nessa decisão de intervir num determinado território. Depois, reuniu-se de alguns parceiros para realizar esta intervenção. Também não parece má ideia essa reunião de parceiros, embora não sabemos como é que essa articulação vai ser feita, nem isso significa que a intervenção de cada um dos parceiros esteja já, digamos, bem definida, não é? Bem definida e seja inquestionável, é nada disso. Também essa articulação entre parceiros, ou esse trabalho em parceria, parece uma boa opção. Outra coisa completamente diferente, e agora em termos, num sentido contrário, é que aqui há alguns problemas complicados também, porque trata-se de ir intervir não apenas num espaço social, num espaço público, mas num espaço ou num empreendimento que é ou foi privado e que faliu por problemas não só sociais, de contexto, mas também com problemas de gestão. Não fui só eu que, quando aquele espaço inaugurou, viu que aquilo não tinha grande futuro porque ele está mal desenhado, ponto final, parágrafo. Digamos que há aqui uma intervenção numa propriedade privada, com dinheiros públicos, viabilizando um projeto que por ele próprio não foi capaz de se afirmar. E isto cria problemas. Não sou eu que vou dizer que isto está mal, digamos, é à partida um problema que é preciso gerir com muita cautela, porque com muita facilidade se está, digamos, a colocar do outro lado. Por outro lado, não sei, vamos ver depois como é que as coisas vão decorrer, como é que cada um dos projetos, e eu aí não sou especialista na matéria, se, digamos, a arquitetura, quer global do projeto, quer de cada um dos intervenientes, vai ser bem feito ou não. De qualquer das formas, parece-me que no nosso contexto, eu estou a puxar pela memória, no nosso contexto não conheço nenhuma outra experiência, temos que dar também aos parceiros, digamos, a oportunidade de aprenderem. Portanto, quando se começa a fazer uma coisa nova, não se aprendeu tudo aquilo que se devia, que seria aconselhável, digamos assim, ter aprendido. Temos que dar também, digamos, aos intervenientes alguma margem de aprendizagem. É para já o comentário que se me apraz fazer. E na tua opinião, Vasco? Eu agarro nas últimas palavras do Jana, porque é precisamente também isso que me salta à vista. Eu não gosto muito, eu acho que nós temos, e principalmente aqui nesta região, existe muito algo que é cultural, que é nós criticarmos algo quando é feito. Eu não gosto muito de ir por aí, porque esse é o caminho mais fácil e eu sou o primeiro a tentar distanciar-me dessa cultura que está enraizada aqui nesta região. Mas não há dúvida que abre um precedente perigoso relativamente à gestão de investimentos privados com dinheiros públicos, e o que acaba por legitimar depois a reivindicação de direitos de outros espaços comerciais que existiram ou existem com dificuldades e que também foram morrendo e que todos nós conhecemos. É óbvio que nós temos o conhecimento todos temos conhecimento daquele espaço e de todo o problema que existiu em torno daquele espaço. Ele quando foi inaugurado, realmente eu também tinha essa opinião, que em termos de arquitetura aquele espaço não faz muito sentido, porque a própria circulação se faz de uma forma quase labiríntica ou pouco convencional. Achei que, apesar de tudo, que tinha potencial, tendo em conta algumas mais-valias que aquele centro comercial trazia à cidade ou aportava à cidade e que faltavam, nomeadamente a existência de uma pastelaria ampla, porque nós temos uma oferta limitada e que é aquela que nós conhecemos, e tínhamos a possibilidade de ter uma sala de cinema que faz falta em termos de oferta cultural a qualquer cidade que se queira constituir como uma alternativa para quem se queira fixar
nesta região. E portanto, apesar de todas as lacunas ou todas as deficiências do projeto inicial, eu achei que poderia haver condições se as coisas tivessem sido promovidas de uma outra forma e se calhar se aquele espaço tivesse sido defendido por todos aqueles problemas sociais que o Jana já referiu. Sem querer, e portanto querendo afastar, apesar de não poder deixar de alertar para a abertura de um precedente que pode ser perigoso, eu acho que, apesar de tudo, é a demonstração de uma preocupação com a existência de um problema, que contraria também um pouco tudo aquilo que foi sendo dito ao longo dos tempos, de que não havia problemas de insegurança na cidade, não é? E portanto, se agora se está a investir num ponto negro da cidade, está-se a querer, pelo menos de uma forma tácita, a assumir que o problema de insegurança é um problema latente e que existiu, ou que existe, e que existiu perfeitamente localizado e perfeitamente definido, pelo menos em termos de sede, apesar de depois disseminar para o resto, e todos nós sabemos todos os problemas que existiram ao nível de ameaças, a outros níveis e de outro tipo de gestão de casas noturnas, nomeadamente, ou de diversão noturna. Faz sentido que se tente reaproveitar um espaço e redinamizar um espaço que faz falta à cidade, porque, como digo, as cidades e os concelhos também se afirmam como alternativas credíveis em função da oferta qualitativa que têm ao nível dessas infraestruturas, e portanto eu, sem deixar de deixar o alerta do precedente perigoso, vamos esperar para ver o que é que vai ser feito, como é que as coisas vão ser dinamizadas, o que é que vai nascer dali, ou o que é que vai renascer daquele espaço, para mais à frente podermos comentar, ou eu poder comentar com mais conhecimento de causa, porque em tese pode fazer sentido, apesar de tudo aquilo que foi dito anteriormente. Oráculo João, diz lá tu agora, de tua justiça, achas que integrando aquela comunidade num projeto destes não quero vai fazer alguma diferença? Achas que depois o resto da cidade e da própria comunidade brantina também? Não quero ir por aí. Então vais por onde? Não quero ir por aí. Escolhe lá o caminho. Estive a ouvir os meus colegas atentamente, mas quero relembrar. Muito obrigado pela parte que me toca. Quero relembrar que, e se eu estiver enganado. Calma. Se eu o conheço bem, não vamos precipitar. Se eu estiver enganado, que me corrijam, por favor, mas durante muito tempo o principal concorrente ao cinema no Centro Comercial Milénio foi a própria Câmara, que ao mesmo tempo tinha o cinema no Cine Teatro São Pedro, com estreias. São salas diferentes, não, desculpa, com custos de manutenção diferentes. Com estreias nacionais. E eu sei do que estou a falar, porque eu durante muito tempo... Sim, mas isso também acontecia de quando em quando. Existia essa dupla oferta, exatamente, é verdade. Era uma dupla oferta e era uma concorrência. Eu não sei quem é que fazia a gestão do Cineteatro, mas penso que era a Câmara, se não era PSD, já desculpe. Mas havia aqui uma concorrência da Câmara relativamente a uma oferta do setor público. O que, em muito, ajudou numa primeira fase... Não concordo. Mas eu concordo. Não concordo porque as ofertas eram diferentes. Nunca houve o mesmo filme a passar em simultâneo. Antes, pelo contrário. Eu sempre achei que era muito bom para a cidade teres... Porque tu tens um filme a passar, ou o mesmo filme a passar durante a semana toda, ficavas com 2 oportunidades durante a semana para ir veres um filme... E este cá em cima era só fim de semana? Não, durante um período... No Cineteatro era só fim de semana? Não, desculpa. Durante um período... Não era, depois passou a ser só ao fim de semana. Não, fim de semana que começava à sexta. Sexta, sábado, domingo e segunda. E a segunda. Sábado, domingo e segunda, exatamente. Pronto, sim. Depois... Durante a semana não havia. Depois, o outro problema do Centro Comercial Milénio, e aqui eu concordo com os meus companheiros de luta, de facto o Centro Comercial Milénio foi muito mal concebido. Até a própria circulação dentro do próprio Centro Comercial não era a que oferecia melhores condições. Mas... E aqui todos nós fomos responsáveis, mas a Câmara também foi responsável. E eu estou aqui a falar na Câmara, porque a Câmara é que vai agora procurar dinamizar aquele espaço. É que durante muito tempo, nós, relativamente a um problema grave... digam que eles gostam de ouvir. Durante muito tempo, relativamente a um problema grave,
no Conselho e nomeadamente ali naquela zona, a Câmara fez aquilo que todos nós fizemos. Foi como a avestruz, não é? Pusemos a cabecinha na areia e ignorámos todos nós, o problema. Lá, não, porque desculpa. nós Eu não estou a dizer que fostes tu ou eu, estou a dizer todos nós cidadãos. Nós aqui tivemos a oportunidade de dizer que não era bem como nos estavam a tentar vender. Tá? Pronto. E nós aqui ainda fizemos uma conferência, um colóquio acerca das questões de insegurança em Abrantes, principalmente pela situação que se vivia lá em baixo. Aliás, na sequência de um Antena Livre e Primeira Linha, na altura. No Primeira Linha, que me alertaram para eu ter juízo, porque senão podia pagá-las. Exatamente, pronto. para além das ameaças. Agora, a questão é esta. Não é uma questão de má consciência, porque, por aquilo que eu vi do projeto, a Câmara faz bem em aproveitar aquele espaço, sobretudo porque vai aproveitar o espaço não só para recuperar a sala de cinema, que tem qualidade, aquela sala de cinema tem alguma qualidade, é pequenina, mas tem qualidade. Mas é aconchegadinha. E pode, se assim for, através de um projeto... as salas de cinema hoje em dia, o modelo é este. É aquilo, como é óbvio, portanto... E por outro lado, se é verdade que há um projeto, um protocolo com a EPDRA para utilizar o café e as instalações da pastelaria para ministrar ali cursos... Com polo de formação. Exato, com polo de formação de pasteleiros e por aí fora. Pois eu acho muito bem, não é só que... Com produtos que serão depois vendidos ao público. Pronto, só que de facto o milénio começou mal, todos nós ajudámos à festa, e eu aqui incluo, não é? Porque eu assisti lá a coisas e fiz... até para proteção pessoal, o que eu fiz foi voltar costas e vir-me embora, e portanto todos nós, como é óbvio, não estou aqui a dizer que a Câmara são os heróis, e portanto o que eu posso dizer é que se conseguir recuperar aquele espaço, porque está inserido num espaço que socialmente é um espaço, como é que eu ia dizer, depressivo, não é? Então muito bem, não é? Acho muito bem. Agora, é a intervenção de dinheiros públicos, não é? Numa área privada, não sei para já não sei como é que isso se faz, não sei se é possível, pelos vistos e agora vamos ver os resultados. Agora, os antigos vícios continuam e se não se resolver logo o problema no início, é só apurar a tática e aquilo volta a ser o descalabro que foi. Já não queria acrescentar uma coisa. Queria duas coisas. Em primeiro lugar, eu não me lembro exatamente de ter havido em Abrantes a afirmação de que não havia problemas naquela zona. O que, de alguma forma, a nível público se disse foi que Abrantes não era Abrantes. Sim. Comparando com outras cidades, ou seja, infelizmente, para Portugal, Abrantes não era aquele Texas que alguma opinião pública dizia que... Sim. Porque é verdade. No Ruanda era pior. Porque estamos a falar de Portugal. Exatamente. Portugal, certo? Ora bem, porque é verdade. Os números ainda eram inferiores. Porque é verdade que havia ali um problema grave, e não só ali, mas também é verdade que alguns agentes fizeram do Conselho de Abrantes uma situação pior do que o Texas no tempo de... Sim, mas Joana, uma das coisas que eu na altura segui, porque segui esse tema com alguma preocupação, foi que por parte das autoridades também eles não tinham queixas registadas para apresentar esses números. E se calhar aí eu fui culpado muitas vezes. Nós tínhamos conhecimento das situações, sabíamos que elas existiam, mas as autoridades não podiam fazer nada, não é? Relativamente à história da concorrência do cinema, eu acho que o problema não é bem assim. O cinema cá em cima, entre aspas, sempre existiu e foi o outro que apareceu em segundo lugar. Sim. Só pelo facto de abrir um cinema, a Câmara deveria fechar o seu cinema, não me parece que, para lá de que dois cinemas... Também não concordo com a opinião do João. Dois cinemas não me parece que seja vantajoso. Eu queria era pegar no tema da pastelaria e já agora do polidesportivo. Sim. Eu não sei, portanto foi um pouco isso que eu quis dizer há pedaço, que não sabia se os projetos estavam bem desenhados, não sei, e levanto aqui algumas questões para nós estarmos atentos, não é para criticar, porque, como diz o Vasco muito bem, nós não devemos ir à procura de todas as pistolas que temos reformadas para apontá-las em alguém que quer fazer alguma coisa, mas que os nossos alertas possam servir também de contributo, certo. A ideia é essa. Nomeadamente para que quem faz esteja atento a alguma coisa que até lhe pode escapar e também para que os nossos ouvintes possam estar atentos a coisas que a nós nos preocupam. Por exemplo, eu não sei se é boa ideia entregar aquele restaurante ou um restaurante a uma escola de alunos que não é propriamente uma escola de restauração permanente. Ponho essa primeira questão. E a segunda questão
diz-se que as refeições vão ser vendidas a um preço simbólico, o que causa problemas em termos de concorrência. Aquilo é financiado com dinheiros públicos, quer ao nível da produção da escola, quer ao nível do aluguer do espaço, salvo erro por parte da Câmara Municipal. Ir vender refeições a um preço simbólico concorre diretamente, ou melhor, desconcorre, portanto, faz um pecado de concorrência com a nossa indústria da restauração, que está a atravessar momentos difíceis. Portanto, são dois pormenores que têm a ver com a própria concepção. Deixe-me só referir que este projeto vai contar com o apoio financeiro de 150 mil euros cedidos pela EDP Produção. A Câmara de Abrantes irá assumir durante 2 anos as rendas do cinema e da pastelaria, bem como das lojas que irão utilizar a um preço baixo e só praticamente com o valor do condomínio, as que vão ser utilizadas. Pronto, isso traz, embora este projeto de alguma forma o justifique, pelo menos à partida, traz este problema de estarmos a viabilizar com dinheiros públicos um projeto que por si próprio, mas pronto, a entrega ou a gestão do polidesportivo por parte da Junta de Freguesia, não sei também se é uma boa opção, não sei, faço essa questão, dado que existe uma associação local e se a Junta de Freguesia, que até é enorme do ponto de vista territorial, tem agora vocação para se ocupar de todos os espaços polidesportivos que há por aí. É certo que aqui é uma zona, um território de intervenção social prioritária, mas são questões que se levantam a que as autoridades e as instituições que vão intervir certamente devem estar atentas. Não. Mais nada a respeito deste tema? Por enquanto. Até ver. Vamos deixá-lo começar, depois logo se vê. A Câmara Municipal de Abrantes divulgou a oferta formativa e educacional disponível no Concelho e na região na passada semana no âmbito da Semana da Educação, Igualdade e Cidadania, que decorreu no edifício Pirâmide e em diversos espaços do centro histórico da cidade. Esta iniciativa da autarquia teve como objetivo a promoção de reflexão e debate sobre o exercício da cidadania, permitindo a participação ativa generalizada num processo de construção de políticas educativas e formativas no sentido da inclusão social. Vasco, a palavra que eu mais utilizei aqui foi cidadania. Cidadania precisa-se, é algo que não está presente nestas gerações mais novas, sente-se isso? Já falámos nisso aqui há umas semanas. Eu penso que mais importante, portanto, eu penso que a base daquilo que nós somos culturalmente enquanto povo é precisamente essa cidadania. Eu penso que tudo aquilo que tenha a ver com a formação com base neste tipo de valores básicos daquilo, naquilo que nós somos, o saber ser e o saber estar, e naquilo que nós iremos produzir sabendo ser e sabendo estar, acho que é fundamental para que é um tema tão importante e tão vertical e tão faz parte acaba por fazer parte da coluna vertebral de um povo, não é? Portanto, eu acho que o tema é tão importante que é óbvio que sim, que faz todo o sentido falar e que nunca é demais falar deste tema. Aliás, eu recordo uma partilha que o Jana simpaticamente costuma fazer com alguma frequência. Eu nunca mais esqueci essa situação relativamente ao povo japonês, que os 2 ou 3 primeiros anos em que os jovens japoneses estão na escola não é para aprenderem competências específicas e para serem avaliados, mas sim para se desenvolverem, a sua formação enquanto cidadãos. E, portanto, eu acho que isto é fundamental e acho que isto é tão importante em termos culturais que depois faz do Japão aquilo que ele é relativamente à importância que eles dão a trabalhos cotidianos e que nós não o damos porque estamos tão preocupados desde novinhos a competir para termos melhor nota que o nosso companheiro de carteira, que nos esquecemos de valores básicos e fundamentais que têm a ver connosco ao nível da ética, ao nível da formação cívica, ao nível daquilo que nós temos de ser. Portanto, eu acho que o tema é tão importante, que é tão vertical em termos daquilo que nós somos, que só poderá pecar por escasso relativamente à oferta formativa sobre o tema. João, a iniciativa chamava-se Semana da Educação, Igualdade e Cidadania. O Vasco falou sobre a cidadania, queres falar da parte da educação?
Sim, porque o João não pode falar de igualdade. E deixamos, exatamente, que ele é tudo muito eu, não é, João? Não, deixamos a igualdade para o Jano. Eu penso que estes colóquios, estas conferências, estas semanas dedicadas à educação são sempre importantes, até porque cada vez mais tem que haver uma estratégia de sobrevivência dos concelhos, das autarquias, no sentido de terem uma oferta educativa que atraia não só a população do concelho, mas que tenha a capacidade de atrair população de fora do concelho para manter a máquina educativa em funcionamento e concursos de qualidade. E, portanto, eu penso que debater a educação, juntar os parceiros educativos, perceber o que é que uns têm, qual é a opinião que cada um deles tem sobre o que é isto da educação e, inclusive, definir uma oferta formativa comum a todos estes parceiros, é bom. Que não existem? Não é não existir. Há uma tendência para que isso aconteça, só que até agora ainda não se conseguiu assumir de que é preferível cada escola ter um pouco de oferta formativa, mas de qualidade e que satisfaça um determinado nicho de mercado, do que tenha toda a oferta formativa, todas as escolas a mesma oferta formativa e depois não conseguem abrir em nenhuma escola, nenhuma dessas ofertas formativas. E muitas vezes não há o entendimento de que é preferível perder 10 alunos para outra escola, ganhando 10 alunos para essa escola para conseguir abrir um curso profissional, um curso vocacional e por aí fora. E, portanto, esse passo ainda não está dado. E ainda por cima, as escolas têm que competir com um gigante na formação, que é o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, também ele que tem ofertas formativas nas mesmas áreas que os estabelecimentos de ensino têm. E, portanto, este é o grande problema. Eu penso que neste momento há um trabalho bastante positivo feito, quer pelos agrupamentos de escolas de Abrantes, quer pela autarquia e pelo o Politécnico de Tomar, no sentido de orientar a oferta formativa para as necessidades empresariais do concelho e, simultaneamente, para aquilo que pode ser uma mais-valia ao nível da formação no Politécnico de Tomar. E eu penso que o caminho está a ser traçado. Agora, a minha pergunta é se vamos a tempo, sobretudo porque alguns dos cursos que eram uma mais-valia no Politécnico de Tomar, por falta de alunos, perderam o impacto que tiveram quando começaram. Mas eu estou em crer que, sobretudo porque agora mandar os filhos para fora do concelho, estudar, tirar um curso superior, cada vez é mais caro e as famílias cada vez têm menos dinheiro, que é possível, por esta via, valorizar a oferta formativa superior mais próxima, neste caso o Politécnico de Tomar e os diferentes polos que depois Tomar tem, nomeadamente aqui a esta em Abrantes. E, portanto, estas jornadas são importantes e eu não estive presente, portanto estou a falar de cor, mas não estive presente, mas falei com muita gente que esteve presente e me transmitiram a opinião. E como é óbvio, há falhas, há erros, às vezes está-se à espera de uma coisa e não é bem aquilo que acontece, mas eu acho que no fundo foi uma jornada positiva, quanto mais não seja, porque se conseguiu perceber que há uma política concelhia que visa orientar os nossos alunos para a oferta profissionalizante, que as poucas empresas ainda oferecem e, simultaneamente, é possível estabelecer parcerias. Eu vou só dar um exemplo. Há uma oferta formativa no campo da viticultura e da enologia, onde há um protocolo firmado com o Tramagal, com a empresa de ajuda Casal da Colheira, e, portanto, pelo menos serve para isso. Portanto, se houver alunos, há a vontade das escolas e da própria autarquia, que tem disponibilizado transporte, há a vontade das escolas, da autarquia e das empresas de formar esses alunos. É positivo. É positivo. Jana, sobre a igualdade. Mas sei que queria fazer aqui. Não, eu em vez de falar da igualdade ou da desigualdade, eu acho que nós não podemos falar de igualdade sem falarmos da desigualdade. Porque se é da maior importância criar igualdade de oportunidades, ou seja, para que aqueles que têm tendência a ser excluídos e a ficar excluídos possam ter a oportunidade de se integrar
e serem integrados, também é cada vez mais importante criar desigualdade, porque nós temos interesses, capacidades, perspectivas e sonhos claramente diferentes, e se a escola servir para alguma coisa, pois que sirva, sobretudo, para nós desenvolvermos as nossas potencialidades, realizarmos os nossos sonhos e podermos fazer percursos divergentes, porque a fábrica das salsichas é, salvo erro, em Rio Maior, e não deve ser em cada uma das nossas escolas. Mas se tu me autorizasses, eu preferia falar um pouco mais do conteúdo daquela semana. Sim, do que foi isto. Daquela semana, que embora sendo uma semana pequena, foi uma semana... pronto, então vamos falar disso. Falar disso não merece a pena. 3 coisas que foram... Não foi uma semana, foram 3 dias. Pronto. Sim, pronto. 28, 29, 3 30, pratos fortes da semana. O projeto educativo municipal, a oferta educativa e os parlamentos infantil, jovem e sénior. Quanto ao projeto educativo municipal, eu gostaria de dizer que há 10 anos o número é simbólico, era impensável estar a fazer-se uma coisa destas. E, portanto, quero aqui afirmar o trabalho, o percurso que tem sido feito e a importância histórica daquilo que está a ser feito, ou seja, do trabalho que as pessoas e as instituições estão a fazer nesta matéria. Embora, não sei se toda a gente sabe muito bem para que é que se está a fazer isto, ou seja, se compreende o processo, a importância, o significado e o objetivo e o para onde estamos a ir com este trabalho, mas o que é certo é que o caminho também se faz caminhando e também se descobre andando nele. Gostaria, a propósito, ainda a respeito disso, dizer que por aquilo que eu me percebi é um projeto muito conservador, que procura, eu diria, apenas, sem esquecer o que disse antes, digamos, melhorar um bocadinho, ou talvez até bastante por parte dos intervenientes, aquilo que está. Já visto. Ora bem, mas o problema não é aquilo que está, nós não podemos educar os nossos jovens em função daquilo que tem sido feito. Eu acho que o projeto educativo tem que partir também de uma pergunta que é esta: como é que vai ser o mundo daqui a 25 anos? Como é que precisam de ser educados os jovens que hoje estão na escola e que vão viver daqui a 25 anos? E porquê 25 anos? Porque 25 mais 15 dá 40. 15 é o número do pessoal que anda ali no meio da escolaridade. Ora, 40, a década de 40 é a década em que esta gente vai estar, os nossos jovens de hoje vão estar no exercício de poder nas empresas, nos serviços públicos, nas organizações, nas associações, e portanto nós precisamos saber qual é a educação que daqui a 25 anos estes adultos vão ter precisado de ter hoje, amanhã e depois de amanhã. E enquanto nós não refletirmos e não nos sentirmos desafiados para isso, nós não estamos a perder um pouco o pé. Eu diria, para simplificar e à bruta, nós não podemos ir lá nem com esta escola, nem com estes professores. Então vamos procurar outros professores? Não, vamos transformar estes professores nos professores que é preciso ter. E esta escola na escola que é preciso ter. E são as escolas e os professores os principais atores desse processo. Não é alguém divinamente de fora que os vai transformar, ou como ato mágico. Não é o David Copperfield ou lá o não, que isso faz este desafio tem que ficar colocado. Acho que é preciso fazer uma revolução profunda na nossa educação, que eu acho que ela está profundamente desadaptada relativamente àquilo que se está a passar no resto dos países desenvolvidos, embora estejamos a fazer trabalho importante. Basta ver, e para não falar já da confusão, e não é disso que estamos a falar aqui, da confusão vai com o Ministro Crato, que mais uma vez agora, a propósito do inglês, meteu os pés para as mãos, ninguém sabe o que é que está a passar, nem ele. Depois, em relação à oferta educativa, havia aí um dia que era para divulgar a oferta educativa, não estive cá, nem sequer esteve em Abrantes, mas segundo me informei, nem quem devia divulgar se preparou para o fazer, nem quem estaria interessado em saber o que é que se vai oferecer, esteve disponível para ser informado. Se calhar até correu bem as coisas correrem mal para os dois lados. Quanto aos parlamentos, pois, se uma das partes fizesse o seu trabalho, ficava desequilibrado. Entrávamos na tal desigualdade. Quanto aos parlamentos, o que é que eu ia dizer? Eu devo dizer que fui presidente, foi convite da Câmara Municipal e aceitei. O João Pedro disse: são sempre os mesmos, papo on, vai ele. Mas já lá deixou o nome? Não, convém. Eu não convido o nome de ninguém, mas ele vai só oferecer para me substituir. Eu fui presidente do Parlamento Jovem e procurei informar-me de como é que correram os outros, e tenho para mim que mais uma vez
o ano passado não houve o Parlamento Sénior, mais uma vez o Parlamento Jovem foi o menos bom, para não dizer o pior, deles os três. O que não augura nada de reticências. O que pode ser ligado com o que falei antes, com o nosso projeto educativo. Ponto 1. Deve ser, senhor. Ponto 2. Eu acho que é importante. Acho. Mas é importante o quê? Que 15 jovens, ou seja, 3 grupos de 5, tenham tido neste dia a oportunidade de dizer de sua justiça, mostrar que são inteligentes, que têm opinião, que têm problemas, que querem discutir. Epá, desculpe lá, mas eu acho isso pornográfico. Estes jovens têm opinião e têm problemas todos os dias, na sua escola e na nossa cidade. E os outros, nos outros concelhos também. Claro. E estes jovens precisam de ser ouvidos todos os dias, na sua escola e na nossa cidade. Mas não são só os 15. E portanto, e os outros que são, números redondos, foram 15 em cerca de 3.500, não sei se são mais, se não, o que dá uma média, dá uma percentagem de quê? De 0,5%. Ou bem, dar uma oportunidade a 0,5% dos jovens num dia... É uma amostra que não é representativa. Nem foi um dia, foi 2 horas. Não é significativo. E ainda por cima, quando aquilo que eles fizeram não foi nada especial. Por outro lado, no momento em que lhes foi de facto dada a oportunidade para falarem, houve 2 acontecimentos. Não foram capazes de usar a palavra, não foram capazes de estar à altura das circunstâncias de início, o que significa que há fortes constrangimentos e que as pessoas precisam desenvolver a capacidade de, mas depois, num segundo tempo, quando as coisas se proporcionaram, revelaram-se claramente com opinião, com iniciativa, com perspectivas. Claro, são jovens, precisam se calhar aqui além de informação, mas já agora as mulheres, eu diria, foram um espetáculo, ao passo que os homens, volto a dizer, estão a perder o percurso. Digamos, se há tempos havia um problema de igualdade porque as mulheres não tinham direitos, no plural, hoje nós estamos a perder os jovens para o futuro. Os rapazes, perdão. Não nos podemos esquecer disso. É grave? Não sei. Pensem nisso. O futuro dirá. Ou melhor, se calhar o João Pedro. Não. Não? Não queres fazer a adivinhação neste caso? Nível, não. Então vamos para o último tema da noite. Temos cerca de 6 minutinhos. Já agora deixa-me só dizer, nada disto invalida aquilo que disse. É muito importante que estas coisas se façam, que se continuem a fazer e sempre melhor. E vamos concluir com um tema mais leve para nos despedirmos desta emissão. Um criador de cavalos de Abrantes vendeu 300 puros sangues lusitanos à Jordânia, animais que farão parte de um novo regime de cavalaria que vai ser criado naquele país árabe. O negócio envolve valores que rondam €1 milhão, segundo o jornal Correio da Manhã, que adiantou ainda que os primeiros 58 cavalos já partiram para o país de destino. De acordo também, onde seguiram 5 tratadores e a tripulação. De acordo com o mesmo jornal, entre os primeiros cavalos que embarcaram, seguiram 2 oferecidos pelo criador abrantino ao rei Abdullah e à rainha Rania. João, temos cavalos, outro ramo de negócios a ter em conta no concelho? Eu desconhecia por completo, aliás, eu nem sei onde é que cabe tanto cavalo, não é? Viste? Mas pronto, sinceramente desconheço. Agora... Isso é quase como o fenómeno da Parmalat. Que era uma... em Parma, em Itália, era uma região tão pequenina que também nunca ninguém percebeu como é que havia lá tanta vaca. Para dar por causa do leite. Ou tanto leite. Por causa do leite. É preciso ir tão longe, não sei. De qualquer maneira... Há uma fábrica de queijo no pego e não vai lá leite. De qualquer maneira, nós estamos a falar de um negócio de €1 milhão, não é? Por 300 cavalos, ou seja, 3.000 e tal euros por cada cavalo. E, portanto, foi um mau negócio, não é? Embora eu não perceba nada de cavalos, portanto, se estamos a falar de por sangue lusitanos, sim. não é? Sim. Eu tinha a ideia o valor do mercado que era muito acima. Pronto, eu tinha a ideia, não é? Eu também. Porque compram-se oliveiras quase ao preço de um cavalo. Agora, mas Oliveira é o nome do cavalo? Agora, como é óbvio, a única coisa que eu posso dizer quanto a isto é que é bom para o criador de cavalos, sobretudo porque
está a vender para um mercado onde esta espécie... Nós aqui não referimos, mas os cavalos por sangue lusitanos cabem todos na Quinta das Arribas. Pronto, ali, ok, não, mas desconhecia, o que significa que nós às vezes conhecemos melhor, falado, não é? Nós às vezes conhecemos melhor o que está bem afastado de nós do que aquilo que está aqui mesmo à mão de semear. De qualquer maneira, se os 300 cavalos foram vendidos por 1 milhão de euros, é porque o valor dos bichos... Não, é porque o valor dos bichos é esse, porque eu não estou a ver a pessoa a vender a perder dinheiro, mas é importante porque se o mercado da Jordânia ficar satisfeito, há aqui uma porta aberta e uma oportunidade de negócio, quanto mais não seja para este criador de cavalos. E, portanto, os parabéns, porque certamente que foi ele que foi à procura da sorte, e não foi a sorte. Olha que às vezes a sorte vem... Pois, está bem, mas provavelmente a Rainha foi o Rânia contrário. É tão bonita como ela é em cima de um puro lusitano, vai ser uma figurinha jeitosa. Jana, também desconhecia o negócio dos cavalos no concelho? Não, de burros sabemos que há por aí muitos. Também sabemos que há aí alguns cavalos, mas não sabia que havia... E bestas quadradas. Em mesas redondas. Não sabia que havia um criador com capacidade de produzir tanto cavalo. Também não diz a notícia de que os cavalos são todos produzidos aqui. Sim. Pode ser um intermediário. Sim, claro. Portanto, a notícia é suficientemente vaga para poder ser isto ou outra coisa qualquer. Para nós podermos fazer aqui, digamos, afirmações muito perentórias. Mas mesmo que seja um intermediário, o que é facto, há alguém aqui que conseguiu realizar um negócio que é um negócio, por vistos, importante. Se este é um negócio com futuro ou não. Os cavalos parece que sim, o puro sangue lusitano parece que tem capacidade para se afirmar no setor ou no cluster a nível, no cluster cavalar a nível mundial, mas eu sou evidentemente nada entendido nesta matéria e, portanto, folgo que haja negócios, que haja gente a produzir e que haja capacidade de exportar. A riqueza de um concelho faz-se pela riqueza dos vários empreendedores que estão, digamos, públicos e privados e semipúblicos e semiprivados a atuar nesse mesmo concelho. E tu, Vasco? Como é que reagiste quando viste esta notícia? Com grande gáudio e satisfação. Mas realmente... Mas primeiro, sabiam que na Quinta das Arribas havia puros lusitanos, certo? Não. Não, em primeiro lugar tenho algum receio que os cavalos não se sintam confortáveis porque vão para um país onde não conhecem a língua. Depois, falando um bocadinho mais a sério, eu concordo ali com o João e acho que a semana passada até em off comentámos este assunto precisamente por causa desta situação. A ideia que eu tinha é que um puro lusitano, o valor médio em termos de mercado é 3 vezes acima portanto estamos a falar de um valor à volta dos 10 mil euros. É desconto de quantidade. Pode ser uma lógica de economia de escala, mas é um grande desconto, quer dizer, e não pronto, e não sei até que ponto, à partida, se as coisas foram acordadas é porque para o criador também será um valor simpático. Agora, não sei que repercussões é que isto vai ter em termos de economia local, porque isto também é importante referirmos e saber que impacto é que isto vai ter. Sabemos que existe aqui relativamente perto uma cordelaria que tem tido a oportunidade de trabalhar bem a raça do puro lusitano. Estou a falar ali da cordelaria de Alter do Chão, que tem sabido de desenvolver a raça e promovê-la em termos internacionais. Não sei até que ponto é que existirá uma vontade ou uma criação de sinergia em termos de uma parceria entre a cordelaria e aqui este criador, o que poderia também ser bom aqui para a região. Relativamente à notícia em si, portanto, estamos a falar de um valor, de um negócio considerável para um país interessante ou exótico, que com destino superior em termos de monarquia, não é? E portanto, e como tu dizias e muito bem, realmente reais. A rainha, eu também concordo contigo, acho que também é aquela que esteticamente melhor representa a monarquia em termos mundiais. E se na primeira hora tivemos a oportunidade de falar do pior que existe em termos estéticos ao nível do Camafeu, aqui temos precisamente o antípoda dessa situação, não é? Portanto, a rainha Rânia também acho
acho é mais bonita dentro da monarquia. E pronto, relativamente à notícia, não sei se queres que eu diga mais alguma coisa. Deixa lá isso, deixa lá isso. Sim, já não. Eu leio a notícia e a notícia diz que irão fazer parte de um novo regime de cavalaria. Não sei o que isto é, mas eu suponho que será um regimento de cavalaria. Regimento, sim. Ora bem, mas eu parto desse princípio e não estou a criticar a notícia. Sim. Parece-me ser uma falha. Se isto for verdade, se a minha interpretação estiver correta, um regimento... A própria notícia original é assim. Se houver um regimento de cavalaria fornecido quer por puros lusitanos, quer por um fornecedor abrantino, isto não é só este fornecimento, isto torna-se numa bandeira a nível desta área de negócio. E, portanto, é ainda, digamos, um fator suplementar para cumprimentar este fornecedor, este comerciante, este produtor, que abriu seguramente, eu não diria uma porta, mas se calhar um portão, um largo portão nesta área de negócio. Pois, vão para um regimento de cavalaria para a Jordânia, portanto, os cavalos. De qualquer maneira... Um regimento de cavalaria formado à base de cavalos lusitanos. Para o regimento de cavalaria não deverá ser nada excepcional, mas para a marca cavalo lusitano será seguramente uma âncora forte, digamos, no panorama cavalar mundial. De qualquer maneira, eu fiz aqui uma pesquisa rápida e o que eu percebi é que criar um cavalo, criar cavalos é caro, mas criar um cavalo desta estirpe é bastante dispendioso. E fruto da crise económica, muitos dos criadores de cavalos têm baixado o preço para conseguirem, portanto, vender os animais. O que significa que, pelo que eu me apercebi, 3.000 euros por um cavalo é bem vendido. Se bem que... É como as casas, não é? Há uns anos atrás valiam muito mais do que aquilo que valem hoje. Se bem que há cavalos por sangue lusitano que valem $1 milhão valem $1 milhão, mas isso são outras escolhas, não é? Pois, eu há pedaço ia para dizer um pouco isso. Também nesta matéria, como nos outros bens, há bolsas de valores e, por outro lado, também há diferentes níveis de criação de cavalos. Pois. Há cavalos que são vendidos, eu diria, num estádio inicial de amestramento, e há outros que são vendidos já educados, entre aspas, ou para touradas, ou para serviços disto ou daquilo. Se calhar estes são vendidos, se calhar, num estádio inicial, para serem depois afeiçoados à função que vão desenvolver depois lá no seu destino, no fundo até para aprenderem a língua que vão ter que falar lá. Claro. 58 destes cavalos, destes porcãs, foram treinados durante um mês na ajuda em Lisboa por elementos do 4º Esquadrão da GNR. Pois. Sim, mas um mês para ensinar um cavalo é preciso ele ser muito bom em línguas. Mas os cavalos são muito inteligentes. Vasco. Por aí. Não, só estou a dizer que não foi por ninguém da Jordânia. O problema da língua nem sequer é treinado ainda. O problema da língua nem sequer... Calma. Houve aqui um momento de susto. Não. É que algum dia me vem acabar com o programa. É para a semana. Ainda não. Ouvi dizer que é para a semana. Não, ainda não. Ainda cá estaremos todos. É assim que chegamos... o último. Não é nada. Chegamos ao fim desta edição. Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era conseguir-se fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o radar.